Sergipano de Aracaju, com muito orgulho, muito país. Minha autodescrição, eu acho que é um pouco complicada, né? Um homem, 1,80 m, branco, com um abdômen um pouquinho avantajado, usando calça jeans e blusa preta. Quando eu estava pensando em fazer esse discurso, né, eu pensei na minha história. E eu não quis escrever nada, porque eu queria fazer tipo um bate-papo. E peço que vocês tenham um pouco de paciência, que talvez no início eu fique meio sem sentido. E que também, se eu me emocionar, eu tenho uma passagem que é um pouco complicada para mim. Então eu inicio falando um pouco da minha história, né, que eu sempre fui uma criança diferente. Meus pais, na época, me levaram a pediatra, mas naquele tempo não se tinha muita informação de autismo. E a médica disse para minha mãe: não, o menino é assim mesmo. E assim eu cresci, né? Enfrentei todas as batalhas da vida, até que em um desses momentos da vida, com 45 anos de idade, eu busquei um profissional. Eu me lembro quando eu cheguei no consultório dela, ela disse: mas o autista no nível médio de adulto é o mais difícil de ser diagnosticado, porque é aquele que aprendeu na porrada a não ser autista, a ser adequado da sociedade. Eu digo: você resumiu minha vida em uma frase. E aí ela disse: talvez a gente, por causa disso, não chegue a uma conclusão. Mas depois de 6 meses ela disse: eu não tenho dúvidas de você é autista. Aí começou um outro dilema, né? Dizer: você é normal demais para ser autista. Como se antes não fosse normal, né? Ou se não, se existisse grau de autismo. E aí, a partir de então, eu me vi diferente. E essa diferença é que eu queria trazer aqui na minha fala. Porque eu não queria falar muito das matérias, do professor, do curso. Eu queria falar de experiências que eu tive. Aqui eu conheci um cara chamado Alisson Ramos, que tem 5 graduações, mestre, doutor, que num determinado momento ele me disse que a mãe dele teve um problema ósseo na cabeça, de tanta lata d'água que carregou. E que em um segundo momento, isso, assim, eu tenho uma péssima memória, mas aquilo que eu lembro é fotográfico. E que teve que largar o curso de medicina porque ele tinha que pagar as contas. Eu lembro exatamente ele me falando isso. E aí ele era um geógrafo, mestre doutor. E já que estamos falando de geógrafo, eu queria falar de uma geógrafa, eu também conheci, a Jéssica Santos, mulher negra, que em uma das dinâmicas de grupo, ela me falou o dia a dia dela na Rocinha, que nasceu e se criou lá. E eu olhando para ela ali calado, e ela me falou toda aquela dificuldade que ela teve e tudo mais. E eu disse: meu Deus, eu fui filho da classe média, não tive um terço dessas dificuldades. E essa mulher,
é uma doutora, eu não invejo disso. Ela e o Alisson me deram uma lição, né, de perseverança, né, de batalha. Aí, já indo para um terceiro caso, são poucos. Eu me lembro que também numa dinâmica, o nosso colega Pedro Lima disse que tinha conhecido o Japão. Curioso, fui perguntar a ele, seu bicho, o que você foi fazer no Japão? Aí ele disse, eu fui para um congresso, uma coisa assim, de escotismo. Aí eu digo, eu só conheci o escotismo da época do sobrinho do Pato Dono, não é mais antigo, vai saber. E aí eu fui pesquisando o escotismo, né? Aí o escotismo foi a outra coisa que eu trouxe aqui escrito. Além de escoteca, contém valores como honradez, lealdade, altruísmo, respeito à natureza, obediência, alegria e pureza de pensamentos. Aí eu disse, rapaz, esse jovem me deu uma aula de civilidade. Eu nunca participei nem da pertença da paróquia. E ele foi para um congresso no Japão, e temas como esse. Né? E por último, eu me lembro no primeiro happy hour, quando o meu colega Leonardo Casagrande, que não é muito exemplo para os outros. Vem aqui, tá? Ele me mandou usar, falou que ia ficar, né? Mas que ele me relatou e tem isso muito nítido na minha mente. A cena, ele falando quando ele recebeu o resultado do CNU, que ele se abraçou com a mãe, fizeram uma oração e chorando comemoraram junto com o pai. E cabeça de autista assim, começa a pensar na mesma hora e o computadorzinho entra em loop, né? E é difícil. E aí eu me lembrei que esse foi meu 26º concurso público. E eu nunca comemorei com a minha mãe, nem com meu pai. E infelizmente eu não tenho como comemorar, porque perdi meu pai no latrocínio em 2012 e minha mãe tem mal de Alzheimer e nem se lembra quem eu sou mais. Mas vou dar um beijo nela e agradecer quando chegar no caso. E era isso que eu queria dizer, esses caras me tornaram melhor como pessoa. Eu saio daqui uma pessoa melhor. E aí é isso que eu queria trazer. Todos nós que olhamos um para o outro e digamos assim, você me tornou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa melhor pela sua existência. E eu quero ter você, ou próximo a mim, ou na minha memória, durante muito tempo. Então essa é a grande reflexão que eu queria trazer nessa fala. Na realidade, eu me candidatei a isso só para poder falar isso.